Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do Real Madrid, que vence o Villarreal por 3-1, 2 gols de Vinícius Júnior, um gol de Kylian Mbappé, que não para de marcar nessa temporada. Que início de temporada do Mbappé! Mas é bom ver o Vinícius jogando bem, né? E o Real Madrid que consegue uma vitória de 3-1, né? Que, assim, no final é 3 pontos, 2 gols de saldo, né? Se a gente parar para pensar, assim, tá longe de ser o resultado mais expressivo do clube, mas eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo esse time com mais potencial e teto de produção do que o da temporada passada, né? Tipo, porque o Mbappé chega, havia muita expectativa, mas foi um clube que deixou muito a desejar, né? Tipo, o time não cumpriu com as expectativas, era muito aquém daquilo que a gente esperava de um clube que trazia o Mbappé, já tinha Vinícius, Rodrigo, Bellingham. Aí perdeu o Kroos, mas ainda assim tinha lá o Luka Modric, Aurelian Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde. Todo mundo via como uma equipe completa, a melhor do mundo, mas o Ancelotti não conseguiu montar aquele time no 4-3-3, perdeu o equilíbrio do meio campo, custou muito caro a ele, a ausência do Toni Kroos machucou muito, e assim, né, o Carlo Ancelotti teve que se virar de um jeito que ele não se sentiu tão confortável, não conseguiu achar respostas, e no final, o Real Madrid no ano passado, né, temporada passada, melhor dizendo, foi uma decepção. Essa é a palavra que define melhor. Mas nessa temporada, tem jogos ruins, não estou dizendo que não tem, só olhar o Atlético de Madrid, o 5-2, mas eu acho que na maior parte do tempo eu estou vendo o Real Madrid melhor, estou vendo o Mbappé mais confortável em campo, mais liberdade para se movimentar também. E hoje um jogo muito bacana porque é contra um Villarreal que é perigoso, treinado pelo Marcelino Toral, que é muito bom técnico. E assim, o Villarreal é uma equipe sempre bem montadinha, uma das melhores categorias de base da Espanha. Então, assim, é um time que não dá para subestimar. Ele tá sempre lá, né? Brigando no top 10, às vezes um pouquinho mais forte. A gente tem que lembrar que recentemente o Villarreal foi campeão da Europa League e chegou a uma semifinal de Champions, treinado, é claro, pelo grande Unai Emery, né? Para mim um técnico subestimadíssimo, né? Mas a verdade é que assim, o Villarreal é um time daqueles casca de banana, né? Tipo, no Campeonato Espanhol a gente tem o trio de ferro, né? Com dois times bem mais fortes do que o terceiro, né? Que o Barcelona e o Real Madrid são obviamente mais fortes que o Atlético de Madrid. Óbvio que eventualmente o Atlético de Madrid pode ir lá e ganhar como fez na última partida, o 5-2, mas não acho que muda o fato de que as equipes adversárias têm mais dinheiro e são mais fortes, né? E em termos de elenco. E aí a gente tem os times casca de banana, que aí eu coloco o Atlético Bilbao, o Real Betis, o Real Sociedad e, é claro, o Villarreal. Você poderia colocar o Sevilla, o Valência, pelo momento eu acho difícil incluí-los, mas a verdade é que assim, esses times são times que podem acabar decidindo a luta pelo título, os confrontos contra eles, né? A gente já viu o Villarreal, Betis, já aprontando as suas, e hoje o Real Madrid lidou muito bem, né, com essa partida dura. A gente sabe que o Villarreal é um time perigoso, e assim, é uma atuação de altíssimo nível do Vinícius. Ele que nessa temporada está disputando, né, o espaço com o Rodrigo, né, o Ancelotti colocava lá o Rodrigo no lado direito e o Vini no lado esquerdo. O Rodrigo expressou que queria jogar pelo lado esquerdo, jogou uma baita partida lá na Champions, muito boa. E assim, o Vinícius hoje dá uma resposta, né? No final, estão disputando posição um contra o outro, né? E o protagonismo da equipe claramente agora foi cedido ao Kylian Mbappé. O Mbappé virou o centro das atenções, ele é o craque, não acho que isso está errado, é o melhor jogador da equipe mesmo, mas o Vinícius Júnior mostra que é um jogador extraordinário, de primeira prateleira, é um jogador de classe mundial e é uma atuação muito boa dele com esses 2 gols. E batendo pênalti, até curioso que o Mbappé não foi lá bater o pênalti, o Vinícius foi lá, bateu, não bateu tão bem, mas o goleiro não defendeu, né? E assim, é bom ver o Vinícius voltando a jogar bem, ganhando confiança de novo, porque assim, a seleção brasileira precisa dele jogando bem. Até hoje a gente não viu essa ótima versão do Vinícius Júnior jogando com frequência no Brasil. Quem sabe isso não aconteça justamente ano que vem, que é ano de Copa do Mundo, né? Talvez reserve o melhor para o melhor momento, né? Então, olhar aí para esse jogo do Real Madrid, boa atuação do Vinícius, e é claro, dar uma citação aqui ao Endrick, que continua lá no banco. Falei aqui, o empréstimo era a melhor opção, não tentaram nem emprestá-lo, né? Tipo, eu não acho que tanto o Real Madrid, mas sim o staff quis fazer ele lutar pelo lugar dele. Olha, olhando o desempenho do Mbappé,
e de todos os jogadores de ataque, Vinícius, Mastantuono, o Rodrigo, e aí você tem lá o Gonzalo Garcia, né? Tipo, o Arda Güler. Quais são as chances do Endrick ter uma chance ali, né? Tipo, como 9, ele tá jogando contra o melhor jogador da equipe, que é o Mbappé, e é um Mbappé que não machuca facilmente, é um jogador que tem gás e quer jogar todo o santo jogo e tem que estar preparado para todos os desafios. E o Gonzalo Garcia, claramente tem ali mais o apreço do Xabi Alonso do que o Endrick. Então, para mim, assim, o Endrick tem que procurar um empréstimo, né? Eu acho que é a melhor alternativa para ele ser emprestado e quem sabe em outro lugar ele performe melhor. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.